Bom dia, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Olha só, gente, usei esses dados para o mini índice e o dólar continua naquela história que eu falei para vocês, né? Usei esses daqui hoje, que eu vou explicar para vocês em breve. Vamos lá. Gente, no índice eu não fiz nada, sem chance o mini índice, né? Para o dólar eu fiz duas compras, tá bom? Então eu vou mostrar aqui primeiro rapidinho e aí eu explico para vocês, olha. Primeiro eu fiz uma compra, não me posicionei muito bem, tá, gente? Tinha essa regiãozinha aqui, tá vendo? Fiz uma compra nessa flechinha aqui e deixei o stop 5 pontinhos aqui embaixo. Não me posicionei muito legal, tá bom? Eu hesitei na hora de entrar nesse rompimento aqui dessa região que eu já estava esperando. Deixa eu até colocar as médias, só para mostrar para vocês como é que eu estava vendo na hora. Era isso aqui, gente, que eu estava vendo, ó. Veja que tem alinhamento de médias, né? Que nem eu já falei para vocês, que eu gosto de olhar elas também. Então, primeiro o preço desloca, volta até a média, fica enrolando um pouco. Se eu não me engano, deixa eu até olhar que eu anotei, 9,6. 9,6 tinha notícia, tá? Então eu fiquei esperando um pouquinho sair a notícia, depois que saiu, o preço depois pegou um pouquinho de força. Então eu hesitei um pouquinho na hora de entrar aqui, entrei aqui, tá vendo? Ó? Eu fiz uma compra nesse candle vermelho. Assim que ele abriu e desceu um pouco, eu comprei aqui, tá? Nesse candle vermelho. Só que aí não foi o suficiente, ele só me violinou, gente. Deixa eu arrumar isso daqui. Pronto. Ele só me violinou. Então ele pegou, ó, minha entrada foi aqui. 5 pontos estava aqui, gente. Olha só, isso aqui de diferença. Me violinou e voltou. Só que assim, eu estava confiante da tendência, do estudo, né? E aí a violinada às vezes acontece, principalmente quando a gente se posiciona errado. Aí eu falei, não tem problema, eu vou entrar de novo, vou confiar. Então vejam que eu comprei de novo aqui, comprei num ponto melhor, né? Mais perto ali das médias, que eu gosto de olhar. E aí, beleza. Então, essa saidinha aqui foi a parcial, tá vendo? Ó? Fiz a parcial. E aí, no caso, tinha as regiões que eu tinha que acompanhar. Então, eu queria levar o preço até lá em cima. Na verdade, eu tinha alvos até mais lá para cima. Eu fiquei acompanhando, né, o movimento. Então, o preço ele desloca, né? Da onde eu entrei, tá vendo? Ele segura nessa primeira região aqui. Agora eu vou colocar no limpo, gente, só para tirar um pouco a bagunça, tá? Fica melhor, né? Que fica muita coisa na tela. Então, fiz a compra aqui, né, que nem eu falei. Então, nessa primeira região aqui, era a minha primeira saída, meu primeiro alvo. Ele realmente segura um pouco, consegue chegar na segunda. Aqui poderia ser uma segunda projeção de alvo, tá vendo? Que é uma outra máxima, né, que eu calculei aqui. E aí o preço volta de novo, segura, e aí sim, ele chega na outra, mas minha ideia era ainda tentar ver se o preço conseguia buscar aqui. Por não saber, né, a gente nunca sabe até onde o preço anda, eu deixei uma proteçãozinha aqui, tá vendo? Eu falei, se voltar, devolve um pouquinho, dentro do que eu planejo, tá certo, mas, né, porém, se ele pegar força e continuar, vamos embora. E aí, nesse horário, eu já vou até mostrar para vocês, nesse horário aqui teve notícia, tá? Teve notícia falando de petróleo, então eu vou explicar para vocês. E o mini índice, colocando as médias também, olha só. De acordo com as regiões, né, gente, tem essa daqui do meio, que seria um possível preço justo, né? E aí o preço fica muito enrolado aqui, olha, sem chance. Aí essa rosa é o ajuste, olha lá, trava no ajuste, fica uma confusão e ele está descendo com muita dificuldade, né? Eu não gosto de dias assim, isso pode confundir, a gente acaba levando uns stop porque ele fica, é uma dificuldade só para se movimentar, né? Olha só, falando do contexto. O que eu coloquei de branco aqui é o que estava fechado ainda, tá bom? Então nessa hora eu já estava posicionada no dólar e o índice estava só acompanhando. Então vou pegar de amarelo, né? O nosso estudo direto. Gente, isso daqui, vocês perceberam que é um padrão de análise muito repetitivo. Vocês perceberam que eu olho isso todos os dias? Praticamente parece que é a mesma coisa todo dia, mas não é. Não é. Por quê? O mercado é como se fosse um filme. Ele vai acontecendo as cenas e você precisa estar acompanhando. Então, às vezes você olha aqui, tudo parece compra. Do nada, isso aqui tudo vai invertendo e você vai percebendo, vira venda. E nada é 100%, né? Ontem eu participei de uma aula online lá com a equipe do Latos, né? Lá do curso, né? E aí eles falaram muito sobre isso, né? Sobre não olhar o mercado como uma coisa muito definitiva, no sentido, uma certeza absoluta. A gente precisa entender o que vai acontecendo no mundo e vai refletindo aqui, entendeu? Então a gente precisa olhar sempre esses números. Por isso que essa tela aqui, ela precisa estar sempre na visão, porque isso aqui vai alterando o tempo todo. Então, olha só, falando em dólar, tá bom? DI para cima, títulos para cima, né? Já em destaque aqui o T10, gente, olha, o título de 10 anos, que é a referência, tá acima de 1%.
DXY é a cesta de moedas que mostra a força do dólar frente a outras moedas. Então, a gente olha um DX positivo, aqui embaixo, tá vendo? Aqui são moedas fortes, o dólar está forte. Aqui são moedas um pouco mais fracas, também está mais forte, né? Tem alguns negativos ali, mas tá vendo? É quase nada, também mostra um dólar mais forte. Frente ao euro, que é o que mais importa, que eu falei para vocês, né? A gente tem aqui um dólar forte e frente ao real também está forte, beleza? Então é isso. Aqui eu coloquei de branco, né? Já falei porque está fechado, né, o mercado, então praticamente não tinha muito o que observar. Aqui já estava aberto os futuros, então a gente dá uma olhada aqui, SP, o futuro da SP positivo e de Nasdaq positivo. Talvez justifique essa questão de balanços que está tendo, gente, dessas empresas, né, que compõem esses índices. Então, fica essa expectativa. Não acho que seria algo que iria atrapalhar muito para pensar numa compra no dólar, né? Por isso que eu comprei lá. E aí, beleza. O que mais que tem aqui? Para dólar foi isso mesmo, tá? Então vou apagar, vamos para o índice agora. Então, pensando em índice, se eu vejo o DI para cima, eu penso em bolsa para baixo, tá? Esse é o primeiro passo. Aqui também, ó, estava fechado as ações, então a gente consegue ver o setor de commodities, né? Levemente em queda, minério de ferro fechou muito positivo, olha isso, acima de 3%. Os petróleos em queda, né? Aqui também, esse foi o horário que eu tirei o print, né? Então, aqui também já falei, né? Minério de ferro bem positivo. Setor agrícola, tá vendo? Um pouco mais positivo. Europa também, saiu alguns dados lá da Europa, ficou um pouco mais positivo. A bolsa pode, às vezes, acompanhar ou não. Eu olho mais como referência, assim. E Ásia, né? A Ásia também tá fechado, mas eu deixo ela assim para, no caso, não risquei, porque é importante olhar a Ásia, né? A Ásia e Pacífico. Então vejam que eles fecharam bem positivos, justifica bem essa subida do minério de ferro, né? Aqui é o mesmo resumo, só que em caixinhas menores, né? Então, olha, petróleos em alta, petróleos em queda, minério de ferro em alta e commodities leve queda. É isso, né? Então, basicamente, o índice, gente, eu identifico um cenário meio bagunçado, né? Porque a gente vê petróleo de um lado, que é o que eu falei para vocês, sempre olha para isso. A gente vê petróleo de um lado, vê minério de ferro de outro. A gente precisa esperar o quê? Abrir as ações aqui, ó, para ver para que lado o mercado vai tomar, que rumo vai levar, né? Então, por enquanto é isso, mas para dólar eu tinha visão de compra. E aí depois abre as ações, fica desse jeito e olha só. Só batendo o olho aqui de uma forma rápida, deixa eu abrir aqui, cadê? Olha, aqui é a tabela em tempo real, tá? A tabelinha aqui do Latos. Quando a gente olha os setores, gente, por isso que é importante às vezes esperar abrir as ações, porque às vezes você tem uma visão, mas você precisa esperar confirmar. Veja que aqui nos setores, olha só, essa parte aqui está mais vermelho, certo? Essa aqui também está mais vermelho. E o financeiro, que eu já falei para vocês que é bem importante também, está bem mais negativo. Por que o índice não derrete de vez, gente? O que está segurando aí, de acordo com a minha visão, né? Claro, a gente tem Vale e a gente tem as Petros positivas. Então, tem algumas outras empresas também, mas olha só, Vale e Petro tem um impacto muito forte. Então, mesmo o setor financeiro caindo, o índice está descendo com dificuldade. Se essa Petro desacelerar um pouco, aqui agora ainda ficou um pouco mais negativo, e Vale também desacelerar, gente, o índice ele ia derreter com tudo, porque ele está descendo com dificuldade por causa delas, né? Não vejo outros motivadores assim, né? Então, por enquanto, olha, vejo uma galera aqui na venda, tá vendo? Ó, os players, as corretoras estão mais na ponta vendedora. É isso, né? A gente vê uma dificuldade. E aí do dólar, eu já falei, né, da minha saída, que eu entrei aqui, a notícia que eu precisava comentar com vocês. Gente, olha só. Não gosto de ficar posicionada em notícia. No dia de hoje eu fiquei porque eu estava fazendo um estudo macroeconômico, tá? Então, de acordo com essas questões da guerra, essa questão da demanda, né? Oferta e demanda do petróleo, que eu tô para trazer também uma aula daquela de petróleo, que eu tô quase finalizando ela. É muito importante a gente analisar, saber o que está acontecendo no mundo para entender como pode impactar, tá bom? Então, nesse momento aqui, foi 11h30, acho que foi essa barra, se eu não me engano, 11, foi mais ou menos aqui, ó. Por aqui, mais ou menos, foi a barra da notícia. Reparem que ela não... Na verdade, antes, o preço ele já começou a mostrar uma possível força. Mas na hora da notícia mesmo, tá vendo? Não deslocou tanto, não se deslocou muito. O que acontece? Quando, né, esses dados aqui, gente, eles vêm abaixo, que foi o caso aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês direitinho. Nós tínhamos aqui uma projeção de 1,6, tá bom?
E aí o que aconteceu? Veio bem abaixo, veio menos 0,6. Ou seja, isso poderia jogar o preço do petróleo para cima, tá bom? Para cima. Por quê? Quando vem abaixo, mostra que o estoque diminuiu. Isso gera o quê? Aquele medo, né? Aquela insegurança em questões de oferta e demanda. Então, se o estoque está menor, gera uma preocupação, na verdade, de não atender todos os países que precisam de petróleo. Então, quando vem abaixo, ele tende a ficar positivo aqui, tá vendo? Porque valoriza o valor do petróleo, tá bom? O barril do petróleo. Então, nesses casos, pode sim dar uma puxada, uma pancada no dólar, no índice, pela questão do quê? Pela questão inflacionária que eu já falei com vocês. Então, como eu estava na ponta compradora, eu só fiz uma coisa, gente. Eu apertei mais a proteção e já fiquei com a mão no zerar, porque poderia sim dar uma barra e arrastar a minha ordem, tá? Não é indicação de compra nem de venda, muito menos de ficar posicionado em notícia. É que hoje eu tinha um contexto mais direcional para a macroeconomia, por isso que eu fiquei. E aí eu até deixei uma foto aqui. Reparem que quando eu comprei o dólar, ele estava, que foi 9,44, olha só, estava negativo o petróleo. Eu tirei uma foto aqui pequenininha, deixa eu aumentar. Olha só, 11,38, tá vendo, gente? 8 minutos depois, né? Quase 9 minutinhos depois que saiu a notícia, olha como o petróleo começou a valorizar. Já foi ficando positivo. Isso já impactou direto na bomba, né? De lá dos Estados Unidos, já falava para gasolina, vários itens que utilizam petróleo. Essa é a importância de olhar os indicadores também, tá bom? Por isso que eu fiquei. Já falei da minha saída, né? Os motivos e relatório, gente, olha só. Arrastar para cá. Então a gente tem o stopzinho, né, de 5,5 pontos, que foi a violinada, né? Vejam que arrastou um pouquinho, tá? Eu coloquei 5 pontos certinho, arrastou um pouquinho. E depois eu peguei aqui 13. É aquela história que eu falei para vocês. Ele conta, ele faz uma porcentagem ali, eu não sei que cálculo que ele faz. Na verdade, eu peguei um pouco mais de 20 pontos, tá? Que eu entrei aqui, eu consegui levar o trade até aqui, ó. Deu 22 pontos, mas como ele faz esse cálculo, gente, acaba mostrando 13. Mas aí foi de boa, deu para cobrir o stop, deu para sair no lucro, e é isso, gente. No dia de amanhã eu não vou operar, tá? Que eu tenho novamente compromisso. E aí eu tô para trazer, então, explicando sobre os cálculos, gente, eu não esqueci, tá? Esses cálculos aqui de volatilidade para o dólar, tá? Só serve para o dólar. Vou trazer para vocês, estou juntando todos esses prints desses dias para a gente fazer um estudo bacana sobre essas regiões. É uma outra fórmula de calcular e é muito mais simples, tá? Muito mais rápido. Então eu vou trazer, tá vendo? Aqui ele segura bem. Tô acumulando alguns dados para trazer para vocês. E eu trago também a aula de petróleo para a gente já falar exatamente sobre esses cenários igual aconteceu hoje, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.